A paz do Senhor, povo de Deus, que compõe a nossa família Adeluz. Hoje, segunda-feira, dia 26, estamos iniciando mais uma semana e vamos para mais um devocional. E hoje o nosso texto base está no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, o versículo de número 3. Nesse texto, o Senhor Jesus Cristo faz a seguinte declaração: "E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes." Com base nesse texto, vou dirigir uma pergunta específica para você. Você conhece a Deus? Lembrando que não me refiro ao Deus da imaginação dos homens, mas ao Deus que é descrito nas Escrituras, a palavra de Deus. Portanto, a minha pergunta: você conhece a Deus com um conhecimento íntimo, de forma que o ama e o serve com alegria? Estou fazendo essa pergunta simplesmente porque jamais conseguiremos, de fato, nos relacionar com Deus corretamente e adorá-lo como Ele merece se nós não o conhecemos. Nesse aspecto, a declaração de fé, que é uma importante confissão e um importante documento na história da Igreja, falando a respeito de Deus, diz o seguinte: cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas distintas, que, embora são distintas, ao mesmo tempo são iguais em poder, glória e majestade. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo e de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial, aquele que sustenta tudo e todas as coisas. Bem, saber quem Deus é, conhecê-lo, é uma questão muito importante. E por que digo isso? A Bíblia nos ensina que a vida eterna se constitui no fato de que conhecer a Deus é necessário. Não só conhecer Deus, o Pai, mas também Deus, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz com muita clareza o que estou afirmando. João 17,3 é a nossa reflexão de hoje. E a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Portanto, se for para você ter vida eterna e viver com Deus para sempre no céu, indiscutivelmente, você deve e necessita conhecer a Deus, conhecer o seu Filho Jesus Cristo e ter um íntimo relacionamento com Ele. E por que estou ressaltando isso como algo tão importante? Interessante. J.I. Packer, grande teólogo na história da Igreja, aliás, foi um contemporâneo nosso, recentemente partiu para a eternidade, foi descansar com o Senhor, ele faz uma importante declaração: despreze o estudo de Deus e você será sentenciado a si mesmo a passar a vida aos tropeções, como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Deste modo, poderá desperdiçar sua vida e perder a sua alma. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Nesse aspecto, podemos afirmar sem sombra de dúvida que todos precisam e devem conhecer a Deus, como bem falou o apóstolo Pedro em sua segunda epístola, no capítulo 3, verso 18. Antes, cresçam, porém, na graça e também no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Entretanto, vale ressaltar que o conhecimento de Deus não é algo estático, mas dinâmico. Não é algo teórico, mas relacional. Tanto que o profeta Oséias, no capítulo 6, o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Neste ponto digo, nossa fraqueza decorre de não conhecermos a Deus, o Deus suficiente, pois o conhecimento de Deus é a própria essência da vida eterna.
Quando conhecemos a Deus, nosso peito se enche de doçura, pois Ele é a fonte de todo bem. Quando conhecemos a Deus, passamos a adorá-lo por quem Ele é e como Ele merece, e passamos a servi-lo com integridade pelo seu caráter e não apenas pelos seus feitos. Hoje, muitas pessoas que servem a Deus fazem isso por interesses egoístas, aproximam-se de Deus como pedintes e fazem de Deus apenas um servidor celestial. Porém, Deus deve ser amado por quem Ele é, não por aquilo que Ele dá. Deus é melhor do que suas dádivas, ou seja, o abençoador é melhor do que suas bênçãos. Diante disto, afirmo que a nossa maior necessidade não é de coisas, mas de Deus. Só Ele satisfaz a nossa alma, só Ele é a razão da nossa vida. Diante dessas afirmações, digo acertadamente, só podemos conhecer a Deus porque Ele primeiro se revelou a nós, e Deus se revelou a nós de 4 formas distintas. Primeiro, com base no Salmo 19, verso 1 a 6, diz as Escrituras, Deus se revelou através das obras da sua criação. A criação é um arauto do Criador. Os céus proclamam a sua glória. A criação, com sua multifária beleza, é uma eloquente mensagem do Criador. O universo não surgiu espontaneamente. Ele não é produto de uma explosão cósmica e nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. A matéria não é eterna e nem divina, pelo contrário, Deus criou todas as coisas, Ele é distinto da criação e a criação testifica a sua existência. Aliás, Deus está fora da criação e ao mesmo tempo está presente nela. O Deus Criador é ao mesmo tempo transcendente e também imanente. Interessante que, com o progresso na área da ciência, ficamos ainda mais encantados com a grandeza da criação, com a majestade do Criador. Pois os mundos estelares, os bilhões de galáxias, com suas complexidades, quase indescritivelmente apontam a onipotência do Deus Criador. E em virtude dessa estupenda obra da criação, os homens são, portanto, indesculpáveis em dizer que não conhecem a Deus. Porque a criação testifica do Criador. Céus e terra anunciam a sua glória e o firmamento as obras das suas mãos. É o que diz o Salmo 19, a partir do versículo 1 até o verso 6. Portanto, podemos conhecer a Deus através da criação, porque o universo testifica a grandeza de Deus. Todos os dias em que o sol nasce, a lua brilha, tornando a noite mais bela, as estrelas encantam a escuridão da noite, é um testemunho vivo de que Deus, o Criador, está no comando da história e tem as rédeas nas suas mãos. Em segundo lugar, não só conhecemos a Deus na criação, mas Deus também se torna conhecido através da nossa consciência. Romanos capítulo 2, verso 14 e 15, o apóstolo Paulo, escrevendo o maior tratado teológico, ele diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mesmo aqueles que vivem na impiedade têm dentro de si uma consciência, uma lei que os acusa e os defende. Essa lei gravada no coração é o testemunho da consciência. Portanto, o homem pode até divorciar-se da família, mas ele jamais pode separar-se da sua consciência. Essa consciência pode ser limpa e sensível ou ficar cauterizada. Por isso, essa forma da revelação de Deus é suficiente para condenar o homem, conforme está em Romanos 2 e 12, mas não é eficiente para salvá-lo. A consciência aponta que Deus existe, reconhece a sua existência, admite que Ele de fato é a causa de todas as coisas, mas ela não é suficiente para tributar ao homem a fé. Por isso, é muito importante que o conhecimento com Deus seja um conhecimento de relacionamento, temor, fé, submissão e obediência. Mas em terceiro lugar, Deus também se torna conhecido através da sua palavra. Nesse aspecto, permita, a palavra de Deus é o sopro do Espírito. Ela é inspirada e infalível, é inerrante, é a palavra de Deus que foi revelada e registrada com absoluta fidelidade. Ela é a verdade por meio
da qual somos levados à fé salvadora. Por meio dela conhecemos a Cristo. Por meio dela somos santificados, ensinados, corrigidos e consolados. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ela não apenas contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. Podemos conhecer a Deus porque Ele se revelou a nós por meio da sua palavra. Quando lemos a Bíblia, o próprio Deus fala conosco. Quando sua palavra é pregada com fidelidade, ouvimos a própria voz de Deus. Portanto, Deus se faz conhecido por meio da sua palavra. É o que está no Salmo 19, do verso 7 a 10. Mas em quarto e último lugar, para finalizar a nossa reflexão de hoje, Deus se revelou através do seu Filho unigênito. Notem esse detalhe. Eu disse, Deus se revelou através das obras da criação. Segundo, Deus se revelou através da nossa consciência. Terceiro, Deus se revelou através da sua palavra. Mas em quarto lugar, Deus se revelou através do seu Filho unigênito. Está lá em João, capítulo 1, versículo 18. Jesus é o ponto culminante da revelação de Deus. O escritor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho. Está em Hebreus capítulo 1, verso 1 a 2. Portanto, Jesus é o Verbo eterno e divino que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele e o Pai são um. O evangelista João registra: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ninguém jamais pode ir a Deus a não ser por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é a revelação máxima e final de Deus. Ele é coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Antes que houvesse mundo, o Filho já desfrutava da glória excelsa com o Pai. Portanto, se eu quero conhecer a Deus, preciso conhecer a Jesus Cristo. É isso que o nosso texto base está dizendo. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Querido irmão, querida irmã, conhecer a Deus é a coisa mais importante na sua vida. Conheça a Deus para ser salvo. Conheça a Deus para ser santo. Conheça a Deus para adorá-lo como ele merece. Conheça a Deus para ter uma vida abençoada e bem-sucedida. Portanto, a ênfase da nossa reflexão de hoje foi a importância de conhecer a Deus. Por isso, reflita nessa mensagem, que Deus te abençoe e até amanhã no nosso próximo devocional.